Sejam todos muito bem-vindos à nossa roda de conversa no Segundo Olhar. Hoje a gente tem a honra de receber o nosso querido Mauro Trindade, que vai falar sobre Foto e Folia, a história do Carnaval através de imagens. Eu tenho certeza que vai ser uma noite que a gente vai aprender muita coisa. O Mauro é um craque, é uma alegria para a gente ter essa parceria, essa amizade com ele, né? Assim, e assim, eu acho que vai ser muito bom. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje com o Mauro. Mauro, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Seja bem-vindo e está com você. Obrigadíssimo. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Vou aumentar aqui o som de vocês também. Olha só, não pensei nisso como uma aula, mas um ótimo bate-papo sobre fotografia, falando de carnaval, falando de festas. É um prazer enorme estar aqui com a Estela, com o Jorge. A gente já fez algumas parcerias antes e sempre muito legal. Na verdade, aprendo muito com eles. E aprendo demais com todos vocês. Algumas pessoas aqui eu já conheço muito bem, né? Eu tenho algum contato, vejo o trabalho do Oscar Liberal, da Ângela, que eu também conheço, do Márcio e desse rapaz, esse jovem chamado Ricardo Bequel, que também está aí, amigão, e a Ana, que é uma das pessoas assim que eu mais adoro dentro da UERJ. Não é apenas uma ótima amiga, né? Assim, uma colega para todas as horas e com o melhor astral possível. Assim, se eu fosse 50 anos, se eu fosse 50 anos mais jovem, né? Porque a Ana é 30 anos mais jovem que eu, né? Então, eu seria aluno da Ana também, assim, que ela é maravilhosa. Então, assim, uma grande felicidade estar aqui e para bater um papo falando sobre carnaval, um pouquinho só. A gente não vai falar, não tenho nenhuma pretensão de conseguir fazer em pouco tempo uma história do carnaval através da fotografia. Isso não seria possível, isso seria um curso muito longo, uma discussão muito longa. Uma coisa terrível que a gente tem é que grande parte dos acervos fotográficos que a gente tinha, muita coisa também desapareceu. Muita coisa foi perdida, anulada, e que a gente não encontra com facilidade, né? Em especial de algumas revistas e jornais brasileiros, que simplesmente a gente já não tem mais acesso com a mesma facilidade. Mas eu queria fazer também, desse encontro, uma pequena homenagem a alguns amigos e alguns colegas que eu tive dentro dos jornais e revistas que eu passei. É inesquecível, eu não tenho uma foto para mostrar dele aqui, nenhuma, de uma figura com quem eu fiz vários carnavais, chamada Josemar Ferrari. Josemar Ferrari morreu ano passado, não sei as causas, só tive a notícia esse ano, fiquei muito triste com isso, mas eu e o Josemar, a gente cobriu pelo Jornal do Brasil várias festas de carnaval, seja no sambódromo, seja em clubes, seja em bailes, em outros locais. E teve uma que, para mim, foi inesquecível, porque eu e o Josemar fomos cobrir uma festa de carnaval no Morro da Urca, e que simplesmente a gente encontrou lá, e a gente não estava programado para encontrá-los, ninguém sabia que eles estavam lá, simplesmente Francis Ford Coppola, o diretor americano, e Robert De Niro. Uhum. Assim, e foi assim um choque, né? E na hora que eu encontro os dois, cadê o Josemar Ferrari? O Josemar Ferrari tinha sumido. Eu queria matar o Josemar. Assim, poucos momentos eu tive uma fúria homicida tão grande, né? E o Josemar estava fazendo umas fotos incríveis, sensacionais,
de um grupo de travestis naquele momento. Aí eu assim, Josemar, pelo amor de Deus, vamos fazer as fotos dele. Ele, calma, Mauro, calma, porque essas pessoas, elas são demoradas, elas vão ficar aí. E, de fato, foi o que aconteceu. E a gente fez todas as fotos, que foi maravilhosa. Infelizmente, essas fotos eram do acervo do Jornal do Brasil. E eu não tenho acesso ao Jornal do Brasil. Segundo eu soube, as fotografias do Jornal do Brasil estariam mal guardadas, pessimamente guardadas, em um depósito em algum local da Ilha do Governador. Essa é a última notícia que eu tive. Você tem alguma notícia mais recente disso, Belial? Não sei se... Oi. Deixa eu... Eu estou assistindo vocês aqui, mas também estou mexendo aqui no computador. Não tem informação, não. Esses arquivos, tanto da Manchete quanto do JB, eles se perderam, né? Foram adquiridos por pessoas desconhecidas, não se sabe por quê, qual o motivo, então não sei, não. Infelizmente. Eu, inclusive, tenho muita coisa perdida aí nesses arquivos também. Pois é. Uma pena isso acontecer, né? Porque é uma parte da história, né? Não só o carnaval, como tantas coisas, né? Que se perderam aí com esse descaso, né? Em guardar esse material, né? É verdade, e foi muita coisa mesmo. Eu não tenho como mensurar o arquivo do Jornal do Brasil, mas, para vocês terem ideia, a gente está falando em milhões de fotografias, milhões. Aparentemente, o arquivo da Manchete, quando foi vendido por uma ninharia, algo em torno de R$250 mil para um advogado, R$250 mil, ele parece que tinha 4,5 milhões de imagens. Então, isso é um impacto terrível para a história, para a cultura e para tudo que representa o Brasil. Assim, esses arquivos, pelo contrário, eles são disputados loucamente em outros países, e a gente aqui perde isso tudo. Às vezes as pessoas se queixam quando uma biblioteca brasileira vai para o exterior. Só que o fato, é terrível dizer isso, mas que muitas vezes o fato de ser vendida para uma universidade portuguesa, uma universidade americana, pode significar a sobrevivência desse acervo. É horrível dizer isso, eu sei, mas simplesmente não existe uma política de aquisição de acervos fotográficos no Brasil que seja realmente séria. O Instituto Moreira Salles acaba fazendo muito esse papel. Agora, é uma instituição particular, com todos os aspectos que uma instituição particular tem. Esses acervos deveriam estar sendo muito bem guardados por instituições públicas, de acesso ilimitado a todas as pessoas e uso ilimitado. Não é bem isso que acontece, né? Então, é uma coisa realmente muito dramática e muito terrível que a gente está vendo. E, exatamente, o caso da revista Cruzeiro, por exemplo, ela está no estado de Minas, em Belo Horizonte. Essa parece que está razoavelmente bem cuidada. Não posso falar disso, mas eu tenho vários amigos pesquisadores de cinema, de fotografia, de jornalismo propriamente dito, que têm utilizado esse acervo. Um acervo pago, mas eles podem utilizar. E muita coisa no Instituto Moreira Salles também ficou muito bem preservada, está muito bem cuidada. Agora, no caso da Manchete, é isso. Esse advogado que comprou, aparentemente, mora em Petrópolis e é absolutamente refratário a contatos. A gente sabe que algumas fotos do acervo da Manchete têm sido vendidas para jornais paulistas. A gente já acompanhou isso e viu fotos, pessoas já viram fotos por lá, mas a gente não tem essa informação. E, através de alguns colegas, a gente soube que o acervo do Jornal do Brasil estava em sacos de plástico preto na Ilha do Governador. Não me perguntem onde nem como. Agora, isso é um tiro no pé para toda a história brasileira, para toda a pesquisa científica, para toda a pesquisa artística. Assim, é uma coisa que não tem tamanho
o buraco que a gente está deixando na história brasileira com isso. E realmente é muito complicado. Enfim, isso é para começar, porque a gente tem que ter uma noção verdadeira do que está acontecendo com os nossos acervos fotográficos dessas grandes empresas, né? Isso não pode ser perdido. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. Mas vamos começar. Eu já posso compartilhar a tela aí, Jorge? O Jorge vai te colocar como hosting, como co-hosting, aí você pode compartilhar. Perfeito, perfeito. Tá com ele o acesso. Já pode, Mauro, já te coloquei lá. Obrigado. Já entrei aqui. Espera aí. Deixa eu só abrir aqui. Aí chegou a hora de ampliar a tela. Pronto. Gente, então vamos lá. Como eu falei, então, não pensem que isso vai ser um trabalho que vai esgotar toda a ideia de carnaval. Nem chega perto disso, né? Há uma bibliografia enorme sobre todo o carnaval, uma discussão muito grande. Quem aqui no Brasil, entre inúmeras pessoas, mas escreveu um texto que se tornou célebre, né? Foi Carnaval, Malandros e Heróis, que talvez seja um dos títulos mais importantes e mais conhecidos, né, a respeito do Carnaval, mas existem inúmeros artigos, textos discutindo a respeito do Carnaval brasileiro e da imagética do Carnaval. Então, a gente tem muita coisa. E Carnaval, acima de tudo, né, a gente tem uma associação muito com o Carnaval, não vou entrar aqui em nenhuma ideia de Carnaval da Antiguidade, Carnaval medieval, nada disso. Mas o Carnaval, a gente, nos dias de hoje, há várias décadas, entende o Carnaval de euforia, de alegria, de felicidade. Então, antes de começar a falar de Carnaval, eu queria mostrar para vocês aquela que eu reputo, né, talvez exageradamente, mas eu acho que é uma história ótima, a primeira pessoa que inventou a felicidade na fotografia, e que foi uma mulher. Aqui, espera aí. Opa, volta. Essa aqui, Mary Dewey. Em 1853, ela faz esse autorretrato dela, com calótipo. Eu acho que muitos de vocês conhecem essa técnica, né? Isso foi inventada pelo Henry Talbot lá atrás, que é a utilização de um papel sensibilizado com prata, no qual ele fotografava os seus objetivos. A vantagem dessa técnica dele, do calótipo, né, é que era muito mais rápido do que outras técnicas, mesmo que eles tinham usado anteriormente. Então, isso facilitava muito uma fotografia, digamos, entre aspas, mais espontânea, apesar de que mesmo o calótipo demorava, no mínimo, 1 minuto, 1 minuto e meio. Mas isso era muito mais rápido que outras fotografias, como, por exemplo, o daguerreótipo, né, do Louis Daguerre, que demorava vários e vários minutos. Então, a Mary Dewey, por relações familiares que ela tinha com o próprio Talbot e com a família dela, o pai dela também fotografava, a Mary passou a fazer fotografia. E ela vai ser a autora de uma foto importantíssima, do Willie. Quem que é o Willie? A gente sabe muito pouco, mas a gente sabe o seguinte: esse menino foi o primeiro sutil, discreto sorriso da história da fotografia. Foi a primeira pessoa que esboçou um pequeno sorriso. As fotografias, como eram muito demoradas, as pessoas ficavam absolutamente estáticas e sérias, porque manter um sorriso era muito complicado. Então, esse garoto, esse menino Willie,
a gente pode considerar ele como o primeiro sorriso da história da fotografia. Isso é uma coisa muito bacana, né? Porque, pela primeira vez lá atrás, a gente começa a ter uma ideia de felicidade estampada nessas fotografias. E aqui ela tem esse outro sorriso. A senhora Vivian e o pequeno Ernesto, em 53, com um sorriso ainda mais claro. A fotografia no calótipo permitia isso, fotos mais íntimas, pessoais, feitas com alguma rapidez. Então, a partir daí, ela, que não era uma fotógrafa profissional, já, aliás, não existia qualquer profissionalismo na época nesse sentido, né? Mas ela queria fotografar as pessoas próximas e queridas dela, e fazia isso com essa graça toda, né? Essa é uma foto muito sensível, muito simpática. E, finalmente, ela ainda faz essa outra foto no mesmo ano, né, onde ela fotografa Sally e a senhora Reed. Só que em papel salgado, que já é uma outra técnica. Reparem no canto superior esquerdo. Alguém se intromete na fotografia para dar uma olhadinha. Então, aí já tinha um quê de aleatório, de incontrolável nisso, que eu acho maravilhoso, né? Esse sujeito, no fundo, que a gente não tem a menor ideia de quem seja, ele entra sem ser convidado numa fotografia e na história da fotografia, na história das imagens, e dá um sorriso para a gente. Então, tem uma coisa aí muito interessante acontecendo e que a gente deve a essa simpática Mary Dewey. A gente sabe que depois, alguns anos depois, ela se casou com um pastor e abandonou inteiramente a fotografia. Não faz mal. Ela deixou para a gente um legado maravilhoso. Ela foi a inventora da felicidade na fotografia. Ela foi a inventora do sorriso. Isso é uma coisa única e muito especial. Muito obrigado, Mary Dewey. Eu acho que isso é algo que a gente tem que curtir bastante. E aqui, uma última foto dela. Para a gente isso não tem a menor importância, né? Mas na Inglaterra e nos países frios eles elogiam muito isso. Ela foi a primeira pessoa que fotografou um boneco de neve sendo feito. Então, vocês veem a dimensão da vida dela e da fotografia dela. Era uma coisa muito pessoal, muito particular e que falava de momentos agradáveis. A narrativa dela toda é essa, é um momento onde as pessoas estavam juntas. As fotografias delas não eram absolutamente estáticas, né? Tinham um movimento e tinha um sentimento por detrás de tudo isso. Gente, uma coisa, quando vocês quiserem me interromper, fazer qualquer comentário, falar a respeito de qualquer coisa, sintam-se muito à vontade, tá? Porque eu acho que as conversas rodam melhor quando a gente tem interlocutores ativos. Então, sintam-se muito à vontade para discutirem, falarem o que quiserem. Às vezes informações, às vezes percepções, porque, na realidade, a gente pode pensar em todas as imagens dentro de uma perspectiva, digamos assim, histórica, né? A gente vai discutir história, falar de história. Só que isso é só um lado das imagens. Quem fala muito bem disso é um crítico de arte italiano fabuloso e que entendeu muito bem a arte moderna, chamado Júlio Carlo Argan. O Júlio Carlo Argan dizia que toda obra de arte tem uma dupla instância, que uma é essa que eu falei para vocês, é essa histórica, na qual a gente pesquisa a respeito, vê as informações, discute, e outra é uma que diz respeito à existência, ou como muitas vezes dentro do campo acadêmico a gente fala, fenomenológica, né? É o instante que a gente vê uma imagem e o impacto que essa imagem causa na gente. Então, essa foto que tem 170 anos, na realidade, a gente pode pensar nela historicamente, mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar nessa imagem e em todas as imagens como nossas contemporâneas, porque, afinal, a gente está vendo ela aqui e agora.
Então, esse impacto que uma imagem causa em mim e em vocês, ela não pode ser reduzida apenas a um mero estudo histórico. Isso tem muito a ver com a nossa existência, com os nossos sentimentos, com a nossa maneira de ver as coisas. Então, eu gostaria que vocês falassem sempre que vocês desejassem, sempre que fossem possíveis, eu convido a vocês a isso, para comentarem, discutirem em qualquer momento dessa conversa, tá bem?